Olá família, espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Magia Tarô. Estou trazendo aqui mais uma ronda de leituras intuitivas e intemporais, que significa que esta leitura não tem um tempo marcado, não tem um tempo específico. Ela é válida quando você assistir esta leitura, onde ela é intuitiva, ou seja, ela vai de encontro mais com o momento de alguns, menos de encontro com o momento de outros de vocês. Por isso que, por isso que essa leitura, eu tenho várias, né, rondas de leituras intuitivas que, às vezes, como eu disse, vai mais para alguns, menos para outros. Então, é impossível, né, falar para todos, né, todas as histórias ao mesmo tempo, mas é uma leitura onde se encaixa para um grupo de vocês, né, onde essa leitura pode ser mais profunda do que um diário, não é? Uma leitura assim mais ligeira. Então a intenção dessa leitura é ela ser profunda, onde alguns de vocês podem se encaixar e ser importante, né? No momento, na vida de vocês, ok? Espero que tenha dado para entender. Alguns de vocês nos comentários têm tido dúvidas em compreender a, a função destas leituras intuitivas intemporais, ok? Antes da leitura, vamos fazer um momento espiritual para todos nós, né? Vamos pedir esta leitura que ela seja importante, que ela traga uma mensagem que nos ajude a definir nossos caminhos, que através dessa leitura seja mais fácil irmos para um encontro de amor, abundância, felicidade e prosperidade. Vou pedir aos meus mentores a vossa intervenção sempre que seja possível, necessário, com a vossa bondade, a vossa caridade, a vossa humildade. Gratidão a todos. Coloquem amém nos comentários, você que quer receber essas bênçãos espirituais. Nesta ronda de leituras intuitivas, eu estou me fixar no tema amor. Depois vou fazer outra série de leituras para os outros temas, né? Temas mais virados para o trabalho, as finanças. Esta leitura é sobre relacionamentos amorosos. Se durante a leitura se destacar um outro tema, onde eu acho, onde ou a espiritualidade traga uma mensagem que também seja necessária e seja importante, ou outro tema, se houver essa clarificação, eu expresso para vocês, ok? Vamos então, este vídeo então vai agora para você do signo de peixes. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou baixar um pouco a câmera para vocês poderem ver melhor a queda das cartas. Energia geral da leitura começa com o 2 de ouros. Carta chicote, ela quer sair. Caramba, e o ser justo. Uau, peixinhos, leitura complexa, hein? Vocês puseram aqui, nossa, carta chicote no meio, né? Carta chicote ele representa um tema, né, que pode ser muito sugerido com castigo, não é? Não só isso que o chicote representa. Mas o que eu estou achando aqui, nesta energia aqui de peixes, é, é um sentido de auto-julgamento aqui, tá bom? Deixa eu ter que abaixar mais, desculpa. Auto-julgamento aqui de vocês. É que ser justo, eu acho que é ser justo com vocês, mais com vocês próprios, tá bom? Trazer um equilíbrio para vocês, né? Representado no 2 de ouros, não é? Então, se auto-julgarem menos, né? Serem mais. Perdoarem mais vocês próprios. Eventualmente também o outro, no amor, não é? Outra pessoa, outras situações, né? Pode estar aqui. Compreenda, né? Estou falando com milhares de pessoas, talvez. Pode ser você, às vezes, né, fases, né, que você está sendo, assim, um pouco difícil, tendencioso, tendenciosa em alguns temas, não é? Ahn, e pode ser aqui talvez, assim, um abrandar um pouquinho, ok? Mas nunca, nunca, mesmo que seja representando também o trato com o outro, nunca que invalida o sentido desse julgamento com você próprio. O julgamento com você é tão intenso, né, que faz também você
ser mais, vamos dizer, um pouco mais azeda perante o mundo, não é? Não diga que não tenha razão, às vezes, né? Você, por exemplo, está me ouvindo, está no comprometimento amoroso tóxico, difícil, não é? Como lidar, né? É difícil, mas é importante você compreender, né, essa intensidade. Intensidade que faz você lidar mal com a situação, não é? Lidar mal no sentido não está trazendo a resposta, não está fazendo bem a você, né? Não está abrindo caminho melhor, entende? Aqui pode ter uma energia de como uma vingança amorosa do passado, entende? Não se libertou, como quem quer mostrar ainda algo, alguém que está impedindo os seus caminhos de florescerem, tá bom? Então, muito cuidado com essa parte aqui espiritual e psicológica da parte de vocês, né? Onde é que está a prisão? Onde é que está a insistência, né? O chicote é rebater, né? Sempre rebater, insistir em algo, né? Essa insistência caracterizada por um certo, como eu falei, um certo azedume, né? E não reparar, não se perdoar, né? Tá dificultando, né? A própria observação de vocês perante vocês próprios e o mundo, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura. Carta Rei de Paus. 6 de ouros. O eremita, esta carta é passeira. E o imperador, é mesmo. Rainha de Copas. Pedir só aos mentores, por favor, uma explicação aqui, principalmente entre o imperador e a Rainha de Copas. Desculpa, 6 espadas. Dependência. Seguir em paz, mas por inércia com dependência. Okay. Bom, o que eu sinto aqui, o castigo que está acontecendo aqui. Rei de Paus, o que eu estou sentindo aqui, o Rei de Paus, essas cartas, né, elas têm uma representação no âmbito geral, não é? Muito positiva, não é? Quando sai o Rei de Paus, eu estou me expressando assim diretamente para alguém, é uma carta extremamente positiva, não é? Mas eu tenho que fazer a leitura, né, na energia geral, porque você está se castigando, não é autocastigo. Aqui para mim representa mais a atitude da outra pessoa, né? Principalmente lado a lado com os 6 de ouros, ou seja, uma pessoa que se autovaloriza e não valoriza você. Certo? Então, essa energia, né, que compromete ser um relacionamento saudável de parte a parte. Né? Muito comprometido. E acho que é aqui uma energia, né, que você sente, né, a insistência que eu falei do chicote, né? A insistência é mais assim no termo de não mudança, a pessoa não muda, né? Representada aqui pelo nosso eremita, né? Então é uma pessoa antiquada, sobre um ponto de vista, que acha que é sempre dona da razão, dá um valor assim, o que ela acha que é importante, né? Por exemplo, de um casal, o que essa pessoa acha que é importante ter em casa é importante. O que você acha pode ser, pode não ser. Entende? Aquela pessoa, dona e senhora do seu espaço, onde põe, onde a gente diz, mete o nariz em tudo. Né? Sabe aquela pessoa assim? Mete o nariz em tudo, não é? E tem sempre a opinião a dar. E na opinião, normalmente vem uma crítica. E você se sentiu castigada, desvalorizada, psicologicamente manipulada, né? Manipulado, vamos dizer assim. E o pior, você está autocastigando por quê? Você diz assim, poxa, por que eu não dei, desculpa, por que eu não dei a volta por cima nesta história, né? Porque esta falta de atitude. E alguns de vocês, assim, como é que eu vou dizer isso aqui para vocês? Porque, por tanto tempo, essa energia do imperador, o dono absoluto, ela gerou amor dentro de mim. E alguns de vocês chegaram aqui a uma conclusão, né, que não era amor. Era um condicionante. Entende? É como quem desculpasse a pessoa, né, e pusesse assim, seguir em paz, não é?
alguns critérios, né? No relacionamento, pronto, a pessoa tem aquele caráter, assim, é intransigente e tal, mas pronto, mas vamos seguindo, né? Melhor assim o ruim do que o pior, vamos dizer, que seria não ter ninguém ou algo assim, existem pessoas piores, enfim, né? Arranjou mil e uma desculpas. Mas aqui que você começa aqui a ver que você, esse sentido de amor, ele é meio deturpado, não é? Então, esse castigo, né? Esse autocastigo. E alguns de vocês até sentindo assim, querer dar um grito de liberdade, mas como quem perdeu espaço, né? Para esse grito de liberdade, né? Pode ser uma condicionante financeira, pode ser emocional, enfim. Pode se sentir pronto, mas foi muito tempo investido no relacionamento, enfim. Mil e umas condicionantes que vão sendo postas aqui. Carta o carro. Sete de ouros, três espadas. Roda da fortuna. Carta o papa. Oito de espadas. Okay. Então, essa pessoa, durante uma fase da sua vida, foi convencendo você de certas coisas, né? Uma pessoa, propositadamente ou não, né? Pode ser a característica dela, e você que foi indo, né? Introjetando. Alguns valores, né? Aqui de poupar, de que é importante, da vida dele no passado ser sofrida, né? Alguma. E pronto, né? Uma história assim de luta, né? Mas transformou-se numa pessoa muito fechada, né? Sentimentalmente e possivelmente materialmente. Mas o interessante é que aqui. O que é aqui mais um pouco, vamos dizer, um pouco perturbador. Aqui há muitas pessoas assim, né, que passaram muita dificuldade lá atrás, né, e são muito fechadas, muito agarradas, né, tanto no termo emocional, né, aquela pessoa onde os pais nunca davam carinho, né, não são aquelas pessoas que vêm da infância, nunca habituadas, assim, a expressar os sentimentos, o carinho, né, vem assim, então tem essa certa dificuldade, né, embora vão superando, mas tem lá uma certa, sempre tem uma pequena que seja uma condicionante, não é? De expressar sentimentos, expressar, assim, principalmente sentimentos através de um carinho, né? De um gesto. Então são pessoas um pouco mais rígidas, entende? Emocionalmente. Também, como passaram muita dificuldade, muitas vezes fazem 50 contas, né? Antes de comprar uma bicicleta, né? Tem que saber o preço do pneu, a duração e tal, se vale a mesma pena, desiste no meio do caminho, tipo, entende? Há muitas pessoas assim, mas o que é um pouco perturbador aqui? Que essa pessoa tem essa característica, mas o que é importante para ela, ela não abre mão. Até talvez algumas extravagâncias próprias. Entende? Isso aqui é. Agora, em família e tal, ou seja, a pessoa que é capaz de comprar, tá falando bicicleta, é capaz de comprar uma bicicleta de corrida para ele, mas para comprar para um filho ou para você passear, bicicleta é um simples exemplo, entende? Pode ser outra coisa qualquer. Aí já tem mil e umas condicionantes mais excessivas do que quando é para ele. Para ele talvez ele tenha, mas não é tão intensas quando for para necessidade do outro. Necessidades básicas, alimentação, não sei o que mais, pode ser uma boa pessoa, preocupada, né? Pode ser. Mas nisso assim, algo que dê um valor, acrescenta, algo que não é absolutamente necessário, mas acrescenta um valor. É ele em primeiro lugar, pois vai se ver. Então você sente aqui, o que é que aconteceu? Você foi indo assim, uma certa onda aqui, dessa história, né, de vida da pessoa, foi compreendendo que é para se poupar, só que depois também foi vendo assim, puxa, mas comparativamente a ele, em algumas situações que pode acontecer, né, como disse, são milhares
de leituras, né? Comparativamente a alguma coisa, né? Vamos pôr aqui um exemplo. Imagina que ele tem uma amante, para amante ele compra um diamante, e para você um anel de lata. Entende, né? Pode ter essa situação aqui também, né? Mas, tendo ou não, a relevância é aquilo que você começou a ver. Uma desvalorização, né? A história dele era meio, começou a ver, ser meio transfigurada, não é? Porque era faz o que eu digo, né? Como é que é? Olha para o que eu digo e não para o que eu faço. E você começou a ver que isso era uma grande história, assim, onde você se sentiu-se desvalorizado por ele, né? Você se sentiu pouco acarinhada, pouco valorizada, aquilo que você queria, mais pessoal, valorizar uma data importante entre vocês e por aí fora, não era expressivo. Mas, né? Mas se for, por exemplo, o aniversário dele, era capaz de gostar. Talvez até não queria que você gastasse, ser ele a comprar alguma coisa para ele. Não, né? Desvalorizava. Mas ficava ali um sorriso alegre, batendo palminhas em frente ao bolo. Entende? Então você começou a ver que isso é uma grande treta. Sentiu-se desvalorizada e principalmente esse sentido aqui de porque como é que eu fui aceitar isso? Como é que eu pude ir nesse jogo, nessa manipulação, propositada ou não? Está acontecendo. Ou aconteceu no passado de vocês, não é? Um sentido também, né, do destino nos uniu e não sei o que mais. Família rígida, tradicional, casou, uniu, né? E agora? Dependência, como eu falei, alguns financeira. Como é que eu dou um grito de liberdade? Uma boa pergunta. Príncipe de ouros. Princesa de copas. Diabo. Príncipe de copas. Imperatriz. E a carta do sol. Bom, vamos lá começar a ver aqui esta leitura. Príncipe de ouros. Princesa de copas. Diabo. Você aqui claramente também, né? Um parentezinho aqui, né? Você, assim, vamos dizer assim, na intimidade, né? Desse relacionamento, né? Você também sentiu, né? Sentiu uma, como é que eu vou dizer? Uma energia aqui de envelhecida, né? Quem não se sente valorizado, né? Assim, no corpo, na expressão, né, do casal, na intimidade, né? Mas há muito e é como quem às vezes até se esconde um pouquinho aqui os seus desejos, né? Não se sente livre para falar ou para vivenciar, né? Por exemplo, com outra pessoa, né? Lembra que tem aqui aquela crença aqui do destino lindo, né? Então é um sofrer calado, né? Querer algo mais expressivo. Ok. Bom, algumas coisas aqui também, para alguns de vocês, talvez uma minoria, para alguns de vocês, né? Em relação aqui à sensualidade, alguns, ah, além desse desejo, sofrer calado, também com a própria pessoa, também assim, é que é como que, em tudo, né? É quando e como aquela pessoa quer, né? Muito assim. Bom, enfim. Alguns de vocês se sentem desvalorizados, outras pessoas, mesmo sendo um compromisso sério, se sentem usadas pela pessoa, né? Então, muitas nuances aqui aqui já é um âmbito mais de uma consulta mais particular, né? Para fazer uma descrição mais individual, né? Mais correta, tá bom? Bom, isso foi aqui um parênteses, né? Bom, a leitura aqui de vocês fala aqui sobre liberdade, né? Libertação. Poder ser agora a imperatriz e ter o sol. Para isso vai ser preciso algumas coisas, né? Liberdade financeira, para quem não tem, para quem tem, já é um caminho mais fácil, né? Liberdade emocional e libertar-se desses dogmas, essas crenças limitantes,
que estão aqui. Alguns de vocês talvez quisessem que essa pessoa se transformasse um pouco, né? Tem coisas que você ainda gosta na pessoa, alguns de vocês. Tá bom? Ok? Que ele se transformasse, né? Ou seja, é como quem sente que há possibilidades, poderiam viver, não é? Coisas que vocês conquistaram, o tempo que vocês gastaram com o outro, poderiam viver se ele fosse uma pessoa mais dada, não é? Mais aberta, né? Em termos de cabeça, de, de pensar, né? Nos seus desejos, tanto materiais como sentimentais e sensuais, ok? Esse desejo. Aqui o que eu dá-me aqui um pouquinho para deslumbrar. Há aqui desculpa, uma limitação dessa pessoa, não é? Várias delas, que eu falei aqui do passado, uma vida difícil no passado, que é algo psicológico está entranhado, e depois também é como quem passou aqui como é que eu vou dizer? Absorveu do mundo, né, uma vivência assim com, por exemplo, amigos de bar, por exemplo. E absorveu, né, aquela parte assim mais machista, vamos dizer, entende? Então tem essa característica de valorizar ele, e é como quem sempre diz assim, como que... Deixa eu pegar aqui uma frase assim machista. Não é o meu hábito, vamos ver. Machista, né? As mulheres costumam dizer os homens são todos iguais, mas homens também, mulher é tudo igual, dizer uma coisa assim, não é bem isso, mas dizer assim, não vale a pena dar carinho. Se dá carinho, liberdade, a mulher passa a mandar no homem, coisas assim desse gênero. Então, não tem essa abertura, né? Então, foi tudo coisa que ele foi absorvendo do passado mais longínquo, pelos certos rumos, não é? Que fizeram, sim, este caráter, né? Difícil, um pouco manipulado, tá bom? Dá-me a entender que, em alguns casos, há algo aqui espiritual onde pudesse fazer um certo retrocesso. Vou repetir. Dá-me a entender que essa pessoa, lá no passado, também passou alguma coisa espiritual que também... por exemplo, é uma pessoa que estava assim, teve um passado difícil, depois começou a trabalhar. Começou o quê? Queria desfrutar um pouco melhor a vida, ter mais conforto. Começou a ser uma pessoa assim mais aberta. Passou um relacionamento nessa pessoa, que por acaso não deu certo, essa pessoa não assumiu e fez um trabalho espiritual. E essa pessoa, o que é que aconteceu? O lado mais negro dessa pessoa começou a destacar-se mais do que o lado mais brando. Né? Então, o querer saborear a vida não foi um processo destacado, e sim ser fechado, ser ditatorial, vamos dizer assim. Né? Expressão, um homem ditador, um homem assim, é uma representação correta para mim. Passou aí, pode ter tido um trabalho espiritual. O que é que acontece aqui? Cada caso é um caso. Para falar sobre esse trabalho tem que ser, no caso, em evidência, né? E pode ou não existir para vocês. Como eu falei, são milhares de pessoas, tá bom? Então, alguns têm uma esperança, não se conformam porque essa pessoa assim, pode eventualmente ter uma energia espiritual. Segundo ponto, mesmo sendo uma energia espiritual, a parte psicológica também permitiu essa entrada, né? Então, ele tem que, como é que eu vou dizer, né? Pode começar, por exemplo, uma abertura, uma oração, vamos dizer, uma expressão de 21 dias, não é? De oração, pela mudança, pela abertura dessa pessoa, para ela se conscientizar, não é? Do mal que ela está fazendo a ela própria e no relacionamento, a família, em geral. Ela tem a ver assim que ela é vista, né? Não como uma pessoa, pode eventualmente ser uma pessoa vista séria e tudo, mas uma pessoa assim com essa característica de ditador, né? Que não traz uma expressão romântica, não tá, entende? Né? Ela vê mais cedo. Muitas pessoas assim, já conheci algumas, começam a ver isso muito tarde, né? Aos 70 e tal, aos 80 anos, começa, alguns nem isso, não mudam mesmo, né? Mas, ou não tiveram a possibilidade de mudar. Mas, às vezes, uma libertação espiritual ajuda essa pessoa a ter esse vislumbre mais cedo, né? Não tem que esperar os 70, os 80 anos para querer, né, desfrutar a vida com a companheira, entende? Então pode ter, para alguns casos, esse retrocesso aqui espiritual.
uma abertura de caminho para vislumbrar e depois uma continuidade dele, né? Tanto num trabalho assim um pouco psicológico, tem algum trauma aqui no passado, isso é inegável, não é? E depois uma continuidade espiritual, mas aí com vamos dizer assim, com o consentimento, com a participação da pessoa, né? Ou seja, eu quero me melhorar como pessoa, espiritualmente, mais conteúdo, mais conhecimento, aceitação, poder dizer, me enganei, estava equivocado, né? Começa a ver o mundo de outra maneira e prosseguir, né, com essa cultura e mesmo trabalhos, né, feitos em prol dessa pessoa com a participação, com o incentivo dessa própria pessoa, né? É um caso aqui a poder fazer o retrocesso. Sem isso, sem a aceitação dele, né, e sem o início assim espiritual, fica muito difícil. Só lá para tal, como eu disse, para alguns casos, não todos, só lá para 70, 80 anos, que ele pode fazer uma revisão, né? Como eu disse, nem todos. Agora, você que quer se expressar, né? Pronto, você está se autocastigando, quer parar com isso, né? Por algum motivo, está numa zona de conforto nesse relacionamento, não sei que tipo de conforto é, talvez a dependência financeira, mas queria uma vida assim, agora, né? Se auto-perdoar e poder seguir em frente, encerrar. Alguns de vocês, essa pessoa até pode já ter deixado você, né? Ser uma pessoa mesmo aí bastante egoísta, né? Pode ter acontecido, né? Colocou você sempre numa expressão de pouca valorização, ainda por cima arranjou outra pessoa, enfim. Bom, e aí então esse sentido de você se autocastigar, né? Ver ele gastando o que era de vocês com outro, é bastante intenso. Bom, mas como seja qual for a situação, tem que parar de se castigar, tem que se perdoar, né? Para poder realmente começar outra vida, né? Esquecer isso daqui na medida do possível. É a possibilidade, a nova pessoa, posso expressar-me como mulher, tanto numa dependência financeira, um novo compromisso, porque para muitas de vocês o compromisso amoroso, embora aqui de uma visão um pouco mais livre, né? Mas o comprometimento é importante. Pode ver esse comprometimento, uma paixão, a pessoa me valorizar o meu corpo, uma pessoa que é mais aberta, assim, também em termos do mundo material, né? Compreender a necessidade de ter e usufruir, né, do conforto da vida e ao mesmo tempo ser uma pessoa apaixonante e amorosa, sim, é o que está tudo expresso nesta linha. Não sou eu que estou dizendo, está expresso nesta linha, tá bom? Então, novos amores são muito possíveis para você, tá bom? Agora, o que eu vou sugerir e muito intensamente para vocês, né? Seja qual for a situação, você precisa se auto-perdoar, tá bom? Para zerar aqui a situação. Mesmo que você queira restabelecer o relacionamento com essa pessoa de uma forma diferente, seja você querer ir em frente com uma nova pessoa, esquecer completamente esse passado. Aquilo que eu falei, oração, São Miguel, Arcanjo Rafael, oração de 21 dias, para você queira fazer essa mudança para essa pessoa. É bastante favorável, mas é favorável para você. É favorável para você nas duas situações, tanto você que queira consertar seu relacionamento, tanto você que queira seguir em frente com uma nova pessoa, né? Para ajudar você a se libertar aqui desse sentido, né? De não perdoar você própria, querer também e castigar assim, sentimentalmente também. Puxa, se eu tivesse mais, algumas de vocês, se eu tivesse mais liberdade financeira, né? Também podia seguir em frente um pouco mais confortável, né? Toda essa oração, toda essa conexão com a espiritualidade é para ajudar nos dois sentidos, né? Como algo assim interligado, né? Perdoar-se e ao mesmo tempo começar a pode ter um trabalho, ou conseguir pagar uma dívida, né? Começar a ter um dinheiro assim de sobra, de lado, sentir uma independência, né? Como pessoa, né? Como homem, como mulher, entende? Sem esta liberdade, menos você se castiga. Mais fácil, né? Mais rápido você se perdoa. Estou no caminho certo agora. Estou me sentindo mais livre. Aparece uma nova pessoa, né? Começa a ter uma paixão, uma expressão diferente. Me sinto valorizado. Eu sinto valorizado o meu corpo, né? A parte da química, assim, por essa pessoa. Mais você, entende? Mais você se aceita. Mais você aceita o seu futuro, entende? Então é algo assim interligado, né? Uma equivalência aqui. Mas o começo, vamos ficar na expectativa que as coisas aconteçam sozinhas, se eu me equilibro? Não, vamos trabalhar espiritualmente, né? Eu estou recomendando a oração de 21 dias, alguns podem procurar uma mesa radiônica, outros podem procurar
um centro espiritualista, ou você pode procurar uma pessoa que conhece. Enfim, cada um naquilo que sente, onde está mais fácil, né, mais rápido a sua resposta. Mas é importante procurar, para tirar esse sentido do castigo, senão o caminho fica preso, né, nesse castigo. Se você própria não se liberta, como é que os caminhos vão se libertar? Deu para entender, pessoal? Então, eu vou me despedir de vocês, peixinhos e peixinhas. Você que é membro do canal, vou continuar um pouquinho a leitura, embora a leitura eu acho que está bastante já intensa, né? José, então não tem mais nada para falar? Poderíamos falar disso, né? Mas não está no âmbito, assim, obviamente, de uma leitura, né? Assim, no canal, tá bom? Há muita coisa mais, né, evidentemente, mais particular nessa leitura, alguns tons aqui, como eu evidenciei, mas assim, só num tom mais particular, obviamente. Mas vou tentar aqui na parte aqui de membros, não fugindo ao tema principal, dar uma pequena continuidade para vocês, ok? Grande beijo no coração, gratidão e até a próxima.